Vamos lá, gente. Dando continuidade, nós vamos falar agora sobre o que traz o Manual Técnico de Orçamento. Então, gente, a partir daqui, nós vamos falar muito de manual. Tal momento eu vou estar na 4.320, tal momento isso aqui é Lei de Responsabilidade Fiscal, isso aqui é LDO. Então, o nosso estudo é todo integrado e eu estou colocando todos os dispositivos dentro da nossa videoaula, tá? Então, preste atenção para eu vou falar aqui. Ó, vocês já sabem e vão ver também comigo lá no módulo de Lei de Responsabilidade Fiscal que a LDO ela traz um anexo chamado de anexo de metas fiscais. Esse anexo de metas fiscais nós vamos trabalhar em detalhes, tá? Mas só para vocês saberem, esse anexo ele vai trazer metas para 3 anos, para o exercício daquele ano e mais 2. Essas metas dizem respeito à receita, despesa, resultado nominal, resultado primário. Lembra da receita e da despesa financeira, despesa primária? Pronto. Montante da dívida pública, tudo isso tem que ser levado em conta nesse anexo de metas fiscais, que traz as metas fiscais. Então, gente, a verificação do cumprimento dessas metas que são estabelecidas pela LDO, ela, durante o exercício, ela depende de uma programação financeira bem feita, bem realizada. Então a gente faz aquele cronograma mensal de desembolso, o Poder Executivo tem 30 dias após a publicação da LOA para fazer a programação financeira de todo o ente. Então tudo, gente, essa programação financeira, ela vai facilitar, ela vai buscar o alcance dessas metas fiscais. Como, professor? Ajustando o cronograma de desembolso à previsão de arrecadação. Então lembre-se que nós temos metas bimestrais de arrecadação e cronograma mensal de desembolso. Sem esquecer o que aparece lá na Lei 4.320, lá nos artigos 47, 48 e 49. Nós ainda falamos até hoje de cotas trimestrais. Então, cota trimestral é só essa questão falar de 4.320. Hoje, na realidade, nós temos então metas bimestrais de arrecadação e cronograma mensal de desembolso. Então, no âmbito do Poder Executivo, gente, esse decreto, né, que traz a programação financeira, ele ficou conhecido como decreto de contingenciamento, que normalmente é detalhado por meio de portaria, seja do Ministério do Planejamento, do Ministério da Fazenda, tá? Evidenciados os valores autorizados para movimentar, ou seja, para fazer descentralizações, que nós vamos ter um módulo para isso, e para empenhar, ou seja, para começar a executar a despesa e para, finalmente, pagar tudo aquilo durante o exercício financeiro, tá bom? Gente, na tela, sobre programação financeira, 60% das questões estão aqui, concentram aqui. Quais são os objetivos da programação financeira? Gente, CESP, não preciso nem dizer. CESP ama a questão disso. Vocês vão cansar de ver questão nesse módulo só sobre o que está aqui nessa tela, tá bom? Então, nós temos os objetivos da programação. Isso, gente, é trazido pelos próprios manuais e pela doutrina, tá bom? Quais são os objetivos? Estabelecer normas específicas de execução orçamentária e financeira para o exercício. Lembre-se, gente, que a programação financeira deve ser feita para aquela etapa do ciclo orçamentário chamada de execução orçamentária. Ela tem como objetivo também estabelecer um cronograma de compromissos. Esses compromissos são chamados empenhos. E liberação de recursos, ou seja, financeiro, que é o pagamento. Então, gente, cronograma de compromisso orçamentário é a etapa da despesa chamada de empenho. Nós falamos bem sobre isso. E o compromisso financeiro é o cronograma de liberação, que são os pagamentos que vão ser feitos durante o ano. Outro objetivo, cumprir a legislação orçamentária. E aí, gente, cumprir qualquer legislação, por exemplo, a LRF, a LDO, a própria Constituição Federal, as portarias interministeriais, tá certo? Os decretos em vigor, ou seja, essa programação financeira tem como objetivo também cumprir a legislação orçamentária. E por último, assegurar o equilíbrio entre receitas e despesas ao longo do exercício financeiro e proporcionar o cumprimento da meta de resultado primário. Lembra que eu falei para vocês que a LDO... Falei o seguinte, falei que a LDO ela traz o anexo de metas fiscais. E essas metas fiscais elas vão ser alcançadas, elas vão ser
elas são aí o norte para a programação financeira. Então, a programação financeira ela deve ser feita, deve ser pensada e elaborada com vista ao atendimento do resultado primário, do superávit primário, enfim, todas as metas, né, as metas de resultado primário estabelecidas nesse anexo que integra a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, cuidado, gente, isso aqui cai demais nas questões e nós vamos já revisar isso por meio das próprias questões, tá bom? Então, gente, sobre a programação orçamentária e financeira, vamos matar o que a gente viu até agora por meio desse mapinha mental. Quais são os objetivos? Estabelecer normas específicas de execução orçamentária e financeira para o exercício. Lembrem-se, gente, execução orçamentária é diferente da execução financeira. A execução orçamentária diz respeito ao compromisso orçamentário, ou seja, cronograma de empenhos. A obrigação, a execução financeira já leva em conta os recursos financeiros, né? A gente vai trabalhar ali com o pagamento efetivo, com a saída de dinheiro. Ela estabelece também um programa de compromissos orçamentários, né? E um compromisso financeiro, que é a liberação e o pagamento. Visa cumprir a Lei 4.320, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a própria Lei de Diretrizes Orçamentárias, os decretos em vigor, as portarias interministeriais, ou seja, aqui é um rol exemplificativo. Tome cuidado com isso, tá? Assegurar o equilíbrio entre receitas e despesas, eu já coloco aqui para vocês que já foi questão de prova. Gente, a programação orçamentária e financeira, ela não garante o equilíbrio orçamentário. Ela busca assegurar o equilíbrio, tá, gente? O que vocês sabem é que durante o exercício financeiro o que mais acontece é desequilíbrio. Então nós temos aí esse desequilíbrio sendo atendido por meio das operações de crédito, com metas de resultado primário. Ou seja, gente, o equilíbrio orçamentário durante o orçamento, né, durante a execução do orçamento, ele não é garantido através da programação. Ela busca assegurar, mas isso não garante o equilíbrio. Vocês sabem bem, né, gente? Nós temos aí dívida, fica pagando dívida, uma bola de neve, ou seja, durante o exercício nós temos mais contrair mais dívidas, refinanciando dívidas, ou seja, a nossa dívida está sempre crescendo. Ou seja, esse equilíbrio ele não é garantido através da programação financeira. Professor, tu repete muito, gente, é porque já foi questão de prova. Tá? Então, assegurar o equilíbrio é uma coisa, garantir o equilíbrio são outros 500, tá? E visa principalmente proporcionar o cumprimento da meta de resultado primário para aquele exercício, tá? Então nós temos aí, além dos objetivos, um resumão do que a gente viu até agora, tá? Ainda com relação aos objetivos, nós temos que lembrar o que o manual técnico de orçamento traz com relação, gente, aos ajustes. Durante a execução do orçamento, pode haver ajuste entre a receita prevista e a despesa fixada. Tá, gente? Então, preste atenção. Quando é que eu posso fazer esse ajuste entre arrecadação e gasto? Em dois casos. Aqui, gente, quem está trazendo isso é o próprio manual técnico de orçamento. E lembre-se, gente, esses ajustes só vão ser feitos quando aquilo, né, ou seja, quando a arrecadação ou quando a despesa comprometer o alcance das metas fiscais, visto que isso aqui é um objetivo, né? Então, se esse objetivo está comprometido, então a gente pode fazer o ajuste entre receitas e despesas em dois casos. Caso a arrecadação esteja frustrada, né? Ou seja, frustração da arrecadação, ou aumento de despesas obrigatórias, ou seja, gente, dá no mesmo, tá? Se a arrecadação prevista está sendo frustrada, está gerando desequilíbrio. Se está gerando desequilíbrio, talvez eu não possa cumprir as metas fiscais, então eu vou ter que ajustar aí a receita e a despesa. Qual é a outra possibilidade? Se eu tiver um aumento de despesas obrigatórias. Então, gente, se eu aumentei o meu campo de despesas, está faltando arrecadação. Por quê? Porque não estava previsto para aquilo tudo. Então, a gente vai ter que fazer um ajuste para poder buscar o equilíbrio e não garantir aquele equilíbrio, tá certo? Cuidado com isso. Questãozinha de prova, MTO. Na Lei 4.320, gente, lembra que eu falei? É uma lei antiga, é uma lei de 64. A gente vai justamente falar sobre essa programação financeira que até hoje ainda traz aqueles termos de cotas trimestrais. Como é que aparece na Lei 4.320? Vamos lá. Imediatamente após a publicação da Lei do Orçamento, ou seja, da LOA, e com base nos limites na própria LOA fixada, ou seja, com base nos limites nela fixados, o Poder Executivo
vai aprovar o quadro de cotas trimestrais da despesa que cada unidade orçamentária fica autorizada a utilizar. Vejam, gente, nós estamos aqui com aquele paralelo, né? Hoje, nós temos um cronograma mensal de desembolso. Veja que a Lei 4.320 fala de cotas trimestrais e você vai marcar como correto se a questão estiver falando da Lei 4.320, tá? Artigo 48. A fixação das cotas a que se refere ao artigo, ou seja, essas cotas trimestrais, vai atender quais objetivos? Primeiro objetivo, assegurar as unidades orçamentárias, classificação institucional da despesa, né? É quem recebe a dotação orçamentária. Então, ela visa assegurar as unidades orçamentárias em tempo útil a soma dos recursos necessários e suficientes à melhor execução do seu programa de trabalho anual. Tá? Então, esse programa anual de trabalho vai ser atendido por meio das cotas trimestrais associadas a cada unidade orçamentária de cada poder e de cada órgão. Ela visa também manter, durante a execução do exercício financeiro, veja, gente, na medida do possível, o equilíbrio. Por isso que eu coloquei, gente, não garante o equilíbrio. Ele visa, ele busca assegurar, mas não garante, tá certo? Esse equilíbrio é entre receitas e despesas. 49. A programação da despesa orçamentária, para efeito desse artigo 48, levará em conta, olha só, os créditos adicionais e as operações extra-orçamentárias. Professor, de novo falando isso, de novo, porque é questão de prova e muitos alunos esquecem que as operações extra-orçamentárias devem ser evidenciadas por meio da programação financeira. E o artigo 50, as cotas trimestrais poderão ser alteradas durante o exercício, observados os limites da dotação aprovada previamente na LOA e o comportamento da execução orçamentária. Então, tomem cuidado, gente, com esses 3 artigos, porque quando eles são cobrados lei seca, letra seca da legislação, tá bom? Com relação, gente, ao decreto 93872, professor, é muito decreto. Tu já falou hoje aqui de Constituição, de Lei de Responsabilidade Fiscal, tu já foi para a LDO, tu já foi para o MTO, tu já foi para 4.320, tu já tá colocando outro decreto. Gente, esse decreto aqui, gente, ele trabalha com muitos assuntos. Restos a pagar, suprimento de fundos, DEA, programação financeira, etapas da despesa. Então, gente, daqui para frente vocês vão ouvir falar muito desse decreto. Já trabalhamos ele em receita e despesa e vamos continuar muito até o final do curso, tá bom? Então, gente, para o decreto 93872, a execução da programação financeira, ela vai levar em conta, além dos créditos que estão aprovados na LOA, no orçamento, deve levar em conta também os créditos adicionais, qualquer restituição de receita que você tenha, que o ente tenha, qualquer ressarcimento em espécie a título de incentivo ou benefício fiscal, os restos a pagar, lembra o que eu falei? Gente, pagamento de restos a pagar é despesa extra-orçamentária, mas as operações extra-orçamentárias devem ser evidenciadas na programação financeira. Então tá aqui, decreto 93 reforça isso. Ou seja, e tudo que for autorizado na própria LOA. Veja que o decreto é de 86. Ele já reforçou alguns tópicos da Lei 4.320. Então, gente, deve ser evidenciado na programação financeira créditos adicionais, as restituições de receita, os ressarcimentos em espécie decorrente de incentivo ou benefício fiscal, os restos a pagar e tudo aquilo que foi autorizado já na lei orçamentária anual, tá certo? Próximo bloco, bateriazinha de questões sobre esse último bloco, né, teórico que tivemos, tá bom? Até daqui a pouco.